Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui para mais um Papo com a Liga. Hoje quem está aqui comigo, começar, né? Sou a Natália Grilli e tenho o prazer de estar aqui com a Flávia Salvador César para conversar com a gente um pouco sobre a experiência dela. Não vou falar ainda sobre o que é, vou pedir para ela se apresentar e aí a gente começa. Muito bem-vinda, Flávia, por favor, fala aqui para os nossos espectadores, para as nossas espectadoras, um pouquinho de você, por favor. Obrigada pelo convite, Nath, e para a Liga também. É um prazer estar falando com todo mundo que deve estar ouvindo, enfim, vendo esse vídeo. Eu sou engenheira têxtil, eu terminei há pouco um doutorado em ciência ambiental no Procam, na USP. Não sei se tu quer que eu fale agora nesse momento, mas vou dizer por que eu fui para esse assunto. Há um tempo atrás, né, na verdade, alguns anos atrás, eu li uma newsletter falando de um tipo de poluição ligado às fibras sintéticas, e eu fiquei impressionada por ser engenheira têxtil, por nunca ter, naquela ocasião, nunca ter ouvido falar sobre esse problema. E aí comecei a ir um pouco atrás, e foi um pouco por isso que eu caí nessa parte acadêmica e, enfim, interessada em entender um pouco mais sobre esse tipo de poluição, que é o que eu estudo atualmente. Quer dizer, estudei, né? Terminei agora o doutorado, que são microplásticos têxteis, né? Que são fibras sintéticas. Eu estudo especialmente as fibras sintéticas que desprendem durante a lavagem de roupa. Então, resumindo um pouco isso. Perfeito. A Flávia, então, ela acabou de terminar o doutorado dela e o título é Fibras Sintéticas como um tipo de microplástico, caminhos para o setor têxtil atuar no combate ao lixo no mar. Então, acho que isso é um tema super atual, super legal, né? Eu também trabalho com lixo no mar, sobre outras perspectivas, então eu acho que a sua experiência, ela agrega muito nesse sentido para juntar dois assuntos que normalmente as pessoas não juntam, né, que é a questão da moda, das roupas, com a questão do lixo no mar. Então, queria que você falasse um pouco, assim, qual que é a relação, então, da indústria têxtil com o lixo no mar, como que a gente consegue juntar esses dois assuntos? Eu até acho, Nath, que as coisas mudaram nos últimos anos, assim, talvez por a gente estar discutindo tanto, né, isso ter ido para a mídia, esse tipo de poluição. Na própria indústria têxtil, eu vejo que se fala mais e as pessoas conhecem mais sobre esse tipo de poluição, ainda que não seja super comum, né, tanto quanto deveria. A indústria têxtil é bem conhecida, no geral, na ciência ambiental, né, por alguns tipos de poluição, que estão ligados aos diversos processos químicos, principalmente aos processos químicos que são utilizados. Como a gente usa muita água para fazer roupa, né? Não é, a têxtil não vai só para roupa, mas como a principal parte do consumo de fibras têxteis é destinada para vestuário, então a gente acaba falando muito sobre moda, enfim, também porque está ligado ao tipo de consumo, né? O nosso modo de vida. E exatamente por usar tanta água, a gente tá tão ligado no mar, né? Nesse tipo de poluição ligado ao mar. No meu caso, a gente está falando de fibras sintéticas que acabam fragmentando das roupas do vestuário que nós temos, e elas fragmentam em algumas etapas. Elas podem fragmentar. Hoje se sabe que uma das principais etapas é no processo produtivo, então colocando um pouco mais de responsabilidade ainda na cadeia têxtil, e que acabam sendo liberadas depois quando os consumidores lavam essas roupas e, enfim, e saem os efluentes das máquinas. Nesse sentido, assim, a importância, a participação da indústria têxtil, não só do setor têxtil, mas não só do setor têxtil, porque tem outros setores envolvidos nesse tipo de poluição, como o de máquinas de lavar, enfim, outros setores, mas falando especificamente do setor têxtil, tem uma importância fundamental, né? Porque esse tipo de poluição só existe porque existe um produto têxtil, né? Porque existe um produto com fibras.
Então, eu percebo que cada vez mais o setor se envolve e os próprios consumidores questionam e cobram sobre esse assunto. E ainda que esse tipo de poluição seja invisível, né? Por exemplo, não é algo que a gente vá para a praia e veja fibras, assim, a gente até pode ver fibras de pesca, que são outros tipos de fibras, mas não fibras de vestuário, é muito pouco provável que se encontre. Então, apesar de ter essa dificuldade de ver, eu percebo, assim, pelas pessoas com quem eu converso, não só do setor têxtil, mas mesmo consumidores que tenham um mínimo de interesse, um mínimo de consciência, eu vejo a importância e, na verdade, o atrelamento assim do setor têxtil com o entendimento de que o setor têxtil é muito participativo nesse tipo de poluição, enfim, na poluição desse tipo de ambiente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Nath. Respondeu, obrigada. No seu doutorado, né, você buscou fazer, então, essa reflexão crítica da ideia de se ter aplicação de um programa de certificação, de alguma forma, com relação a essas fibras têxteis no mercado brasileiro. O que você encontrou, assim, qual que é a viabilidade de se ter uma certificação que possa ajudar aí na diminuição desse problema, e qual que é o panorama da economia brasileira, assim, nesse cenário, né? Talvez valha a pena eu voltar um pouco na primeira pergunta, que está relacionada a essa segunda, porque a gente está falando de fibras sintéticas, mas não são só as fibras sintéticas que podem carregar algum tipo de substância nociva. Além do próprio plástico, que é um problema em si, como a indústria têxtil usa muitos produtos químicos, alguns deles nocivos, tem essa preocupação em relação a fibras de outra natureza, de outra origem. E é comum nos trabalhos científicos encontrar fibras de outras origens no campo, inclusive fibras que são facilmente biodegradáveis, tipo algodão, ou outras de origem celulósica, artificiais, como a viscose. Então, essas fibras também são um problema. Então, no geral, a gente fala do plástico, né, das fibras sintéticas que são plástico, mas tem um problema, é um problema maior. Me perdi um pouco na tua pergunta, mas vou voltar. Essas substâncias nocivas, elas acabam também sendo carregadas por essas partículas e elas vão junto para o meio ambiente. Aí, fazendo o link com a tua pergunta da certificação. Que substância nociva a gente está falando? Essas químicas? Eu não saberia te dizer especificamente agora a substância química, mas são as comuns para plástico, inclusive alguns tipos de corante, alguns tipos de substâncias que são usadas para acabamento de repelência à água. São substâncias, muitas delas, inclusive, não são catalogadas ainda, né? Sim. Porque existe uma diversidade muito grande de substâncias. Perfeito. E essas substâncias, parte dessas substâncias, já são controladas em certificados. Por isso que eu estou comentando um pouco sobre isso, porque uma das possibilidades de incluir, de fazer uma certificação em relação às fibras sintéticas é incluir limites dentro de programas de certificação que já existam para alguns outros tipos de substâncias, né? Como a indústria têxtil já trabalha. Na verdade, o meu doutorado começou com essa ideia de entender um pouco mais, porque a viabilidade desse tipo de certificação, porque isso é algo que é proposto em alguns relatórios, mas a gente ainda está num estágio muito inicial para colocar limites de fibras para determinados produtos. Na verdade, a gente se depara com uma série de problemas. E a indústria têxtil brasileira, mais ainda porque a gente tem poucos dados no Brasil e a gente tem uma cultura um pouco diferente aqui, um pouco mais de dificuldade em relação a controle mesmo. A indústria têxtil, ela é
aqui no país ela é bastante, conta com empresas muito informais e que têm outros problemas mais sérios assim, mais básicos e que ainda não foram resolvidos. Então, tem alguns entraves que acabam dificultando a certificação em si para ser posta em prática. Como a gente está falando também de lavagens domésticas, né, de lavagens que nós, usuários, fazemos em casa, os próprios estudos científicos que saíram até agora, eles não tinham, até 2021, uma metodologia padronizada. Isso também é algo que dificulta, porque tem uma série de variáveis que podem influenciar na liberação de fibras. Se a gente pensar só no artigo têxtil, a construção do artigo, o tipo de fibra, se ela é mais resistente ou menos resistente, o tipo de acabamento que ela sofreu, o tipo de torção que o fio tem. Então, tem uma série de variáveis que influenciam, que podem influenciar na liberação, então esse é um dos desafios. E mesmo quando a gente fala da lavagem doméstica, também tem uma série de outros parâmetros que podem influenciar, quantidade de água, quantidade de temperatura, o tempo de lavagem. Então, como os próprios estudos científicos não tinham uma metodologia padronizada para essa lavagem, a gente também tem dificuldade de comparação entre os estudos, porque os resultados são muito diversos, então, enfim, fica difícil também estabelecer quais são os valores mínimos e, entre os estudos também, quais são os valores comparáveis de liberação de partículas. Mas aí também, para não ficar... A gente pode voltar um pouco nisso, mas para não ficar muito solto, eu conversei com alguns atores da indústria têxtil brasileira, falando um pouco sobre a certificação e o quanto eles achavam que isso seria viável, ou entendiam essa ideia como viável, mas eu pedi também, ou a gente abordou isso no meu trabalho, alternativas, outras soluções que pudessem ser aplicáveis ou que já tivessem em andamento para tentar combater esse tipo de poluição. Também vale a pena de dizer que eu conversei com pessoas que são referência no setor têxtil, então, geralmente de multinacionais, então eles têm uma bagagem, têm mais recursos, têm mais conhecimento, têm mais apoio, então fica mais fácil para eles também encontrarem soluções e trabalharem com soluções, né? Eles estão na ponta, que não é necessariamente a realidade do que acontece no país. Mas foram propostas algumas situações, enfim, foram mencionadas algumas soluções. Uma das que eu acho que eu mais ouvi, assim, que foi mais relevante, é a questão da biodegradabilidade, que principalmente os produtores de fibras sintéticas entendem que isso não é uma única solução, mas eles propõem que, nesse momento, a tecnologia que tem disponível e que eles conseguem sugerir como uma das... Se, por acaso, esse material for parar no ambiente aquático, que em determinado tempo ele mineralize. E aí os testes normativos sugeririam que esse material mineraliza no meio ambiente. Mas, enfim, as questões ainda estão bem abertas e em discussão, que eu acho que é benéfico e importante. Nossa, com certeza, é um campo muito novo ainda, né? Tem muita coisa para ser pesquisada e descoberta de aprendizados. Você comentou um pouco dessa questão das empresas, né? Muitas empresas do setor que atuam aqui no Brasil serem multinacionais. Então, ampliando um pouquinho da escala nacional para a escala internacional, fiquei pensando que a gente tem agora um tratado global contra a poluição plástica que está sendo negociado no âmbito das Nações Unidas, e essa questão do microplástico é uma questão que está sendo abordada de alguma forma no tratado, ainda não tem nenhuma meta imposta nesse sentido, até porque eu acho que é muito mais fácil eles endereçarem microplásticos primários, né, que são adicionados nos produtos de forma primária, do que endereçar os microplásticos secundários, que são esses que se liberam de produtos maiores, né? Mas você acha que, considerando que essas são empresas multinacionais, mas não só, né,
a produção de roupa, ela normalmente ela passa por diversos países, né, desde a produção do plástico até a produção da roupa ou do tecido, enfim, exportação até a compra, então ele passa por uma diversidade de países. Se você acha que esse tratado poderia incluir, a inclusão de metas globais para países e indústrias podem ajudar a diminuir um pouco ou impulsionar mais pesquisas e soluções nesse sentido? Você acha que seria benéfico? Sim, claro, Nath. Muitas das pessoas com as quais eu conversei têm uma relação com instituições e com grupos que estão preocupados e que estão estudando a respeito do assunto. Eles querem tratar, eles entendem que isso é um caminho sem volta, assim, é algo necessário, e as pessoas, pelo menos com as quais eu conversei, eu senti bastante engajadas, bastante envolvidas, mesmo em conhecimento, porque, na verdade, se tu pensar, por exemplo, na forma de combater esse problema do ponto de vista têxtil, é impossível não ter um especialista têxtil dando a sua contribuição e dizendo onde é que aquilo pode ser resolvido, né? Que esse tipo de poluição, onde ele pode ser endereçado. Então, o que eu conversei, o que eu acho que vai de encontro a isso que tu está comentando há interesse, há esses tratados, especificamente desse tratado eu não tenho muitos detalhes, mas eu sei de grupos têxteis que enfim, estão endereçando o assunto, com mais estudo, com algumas soluções já em prática, o próprio estabelecimento da metodologia, como eu comentei contigo, de lavagem, foi normatizado e foi feito a partir de um grupo que entendeu que isso era um dos primeiros passos necessários para se poder avançar e estabelecer limites, e aí poder quantificar e dizer, olha, até aqui a gente pode chegar, até aqui esse caminho não está dando, precisamos, enfim, explorar mais. Então, eu entendo que esse movimento global só tende a levar junto a parte têxtil, que, no meu ponto de vista, e das pessoas com as quais eu conversei, acho que estão bastante interessadas e também não desvinculam uma coisa da outra. Eles entendem que isso é importante. Então, é só mais uma frente, ou talvez mais uma orientação, né, de alguma... ainda que os microplásticos sejam muito diversos, e ainda como a gente estava comentando, o problema não é só dos plásticos, mas eu entendo que é uma interface necessária e que pode ajudar a orientar o assunto. Ai, que bom, eu fico feliz, assim, de ver que tem pessoas engajadas dentro do setor também para disseminar informação, fazer parcerias e buscar novas soluções. A gente falou, então, um pouco, bastante, né, da indústria, um pouco da academia, né, na produção de conhecimento, né, talvez até os governos ali em darem suporte para isso, mas pensando como consumidores, consumidoras que somos, né, de tecidos, de roupas, o que a gente pode fazer, assim, né, para não ter que esperar todo esse conhecimento, essa rede, essa certificação ser implementada? Qual seria a sua sugestão para a gente, como consumidor, contribuir com essa questão? Tem algumas sugestões que são super simples, e eu acho que também, além dessas dicas que eu vou dar, que talvez sejam muito pontuais, eu entendo que, assim, se a gente tomar um pouco de distância, quase todas, de maneira geral, as ações que a gente pode ter para a economia de recurso e para a própria conservação das nossas roupas ajudam nesse sentido. Então, quanto menos a gente lava sem necessidade, claro que está sujo, né, precisa lava a roupa, mas se a gente observar a roupa e não tem necessidade de lavar, dá para deixar arejando. São coisas tão simples que, na verdade, podem ser implementadas. Tem alguns estudos que falam que alguns locais, porque isso é muito cultural, né, lavam por hábito e não porque de verdade, de fato, a roupa está suja.
Tem também a questão de alguns países usarem temperatura de lavagem, aqui no Brasil não é tão comum, mas não é necessário. Não tem essa necessidade de aumentar a temperatura e nem de usar muito produto para limpar. Então, tem algumas coisas que... Mas isso falando em palavras muito gerais. Se eu tivesse que dar uma sugestão assim particular, eu diria o que a gente já se ouve, né, por aí, que é tem que entender o que de fato é necessário para a gente usar. Eu tenho roupas sintéticas, eu compro roupas sintéticas, eu acho que elas são necessárias, importantes. Não dá, por exemplo, para fazer uma atividade física com uma roupa de algodão, fica desconfortável. E como a gente até comentou, às vezes o algodão também nem é uma solução, mesmo do ponto de vista de fragmentação de fibras, pode também não ser a melhor solução. Então, o ideal é que o que a gente consumir, a gente conhecer. Então, procurar assim, marcas que tenham algum apelo ambiental, alguma preocupação, alguma explicação a respeito do que é usado, que tipo de produtos são usados nesses têxteis, e tentar conservar o melhor que a gente puder, no sentido de, sim, lavar, mas tentar diminuir a questão dos recursos, de água, de detergente, de outros produtos. Alguns, enfim, se é um produto bom também, durável, tentar outras alternativas que passam também pela nossa criatividade. Eu acho que tem uma parte que é interessante para a gente também poder não ver isso como uma limitação, tipo, não devo consumir ou não devo comprar, mas pensar em alternativas que sejam aplicáveis cada um para a sua vida, para tentar diminuir não só a poluição por fragmentação, mas, enfim, por outros tipos, né? Não estou afim dessa roupa, jogo fora. A gente tem outras alternativas, na verdade, a gente tem criatividade para pensar no que pode ser feito. Então, eu acredito que esse seja um dos caminhos. Agora, as outras dicas seriam muito têxteis, muito ligadas à indústria têxtil, então não chegam do consumidor, que de fato não é o maior responsável nesse ponto, né? Porque é responsável no sentido de adquirir produtos de empresas que têm alguma preocupação e algum direcionamento, mas o consumidor acaba ficando na ponta do que já foi produzido. Com certeza, acho que é um problema de responsabilidade compartilhada, mas que a indústria têxtil tem que assumir a liderança, assim, né? Mas é muito bom saber também, porque às vezes a gente fica se sentindo muito impotente, assim, né? Do tipo, um programa tão grande, assim, não tem como você falar, não vou usar roupa, né? Tipo, a gente tem que usar roupa. Então, tendo essas pequenas... Oi? Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Nath, que já tem que tem um conhecimento sobre o assunto, ou tu já pensou em alguma coisa do que tu pode fazer, ou tu já mudou algum hábito relacionado a esse tipo de poluição no teu dia a dia? Eu acho que essas coisas que você falou são coisas que eu tento fazer, né? Então, eu compro roupa sintética mais no que eu preciso mesmo, assim, por exemplo, aqui onde eu tô agora é bem frio, então eu cheguei aqui e não tinha muitas roupas de frio, então essas roupas de frio mais quentinhas, tipo aquelas jaquetas, né, que tem o ar dentro, assim, elas são sintéticas, e elas são muito quentinhas, são muito boas para esse momento, por exemplo, também é uma coisa que eu não consegui não comprar, mas aí são roupas que você também não precisa lavar toda vez que você usa, né? Então lavar mais quando for necessário. E, né, aqui também tem muitos brechós que são ótimos, então também busco fazer essa parte da economia circular, né? Então enviar roupa para o brechó e comprar de brechó, fazer trocas, né? No laboratório a gente fazia muito, né? Essa feira solidária, né? Cada um levava um pouco e trocava. Então também, como você falou, não só para diminuir a, a questão do microplástico, mas também diminuir o consumo, estimular mais que a economia gire a partir do momento que já está lá, né? Falam,
pessoal fala, né, a roupa mais sustentável é aquela que você já tem, né, Eu não também. sei se você sabe que nos estudos com lavagens domésticas sequenciais, as primeiras lavagens sempre liberam mais fibras do que as últimas, né? Se a gente está falando, sei lá, de 10 lavagens. E uma das explicações atreladas a isso é exatamente que a maioria dessas partículas, desses fragmentos, não foi gerado na lavagem. Então, não está ligado. Claro, a gente está falando de um limite de lavagens, né? Então, Uhum. a roupa também não é durável eternamente, mas dentro desse limite, liberam mais fragmentos do que depois de várias lavagens. Então, por quê? Esses fragmentos vieram do processo produtivo e não foram gerados na lavagem. Então, aí também é uma questão de se a gente prolongar a vida útil, né, e aquele artigo tiver conservado, melhor, porque a gente não tá deixando de liberar fragmentos, né, e ainda está ajudando na economia circular. É tudo um pouco ligado, né? Não tem como desatrelar. Sim, sim. E também, comprar, né, quando for comprar, tentar ver quais são as marcas que têm os valores mais parecidos com os meus, assim, né, então que se preocupam com essa questão. Sei que nem sempre é possível, né, nem sempre é tão transparente assim, mas o quanto a gente, conseguir, aqui também tem algumas produções mais locais, enfim, né, tem que não tem fórmula mágica, né, tem que pesquisar e tal, e conversar. Posso fazer É, uma adendo, já que você falou isso? oi? Também tem uma questão que eu vejo e que eu, pelo menos, coloco para mim, funciona de várias formas, que é tudo isso, todos os produtos têm um custo, né? A gente cobra das empresas, mas obviamente que para ter um processo produtivo mais limpo, para ter um produto melhor desenvolvido, isso custa. Certamente tem o lucro das empresas, mas tem também a nossa participação de quem pode ou quem consegue adquirir também, pagar o que vale aquele produto, porque dessa forma também fica mais coerente para a gente paga o produto e aí não gasta tanto, né? Não é tão fácil ficar comprando diversos produtos, então, e paga o valor daquilo. Então, de certa forma, a gente participa do desenvolvimento do produto, porque não dá para querer pagar um preço que não seja real, né? Que é isso falando como consumidor, mas isso também se aplica às indústrias têxteis, né? Isso tudo demanda investimento, não dá para fazer a toque de caixa. Então, eu, pelo menos como consumidora, quando consigo, e sei que é um recorte, enfim, não é a realidade de todo mundo, mas há alternativas, né, como comprar de brechó e tal, mas quando se comprar um produto novo, avaliar se de fato aquele valor vale por aquele produto, se aquele produto é o correspondente ao que está sendo cobrado. Não, com certeza, ainda mais quando a gente pensa nessas, externalidades negativas que muitas vezes não são incluídas no valor do produto, por isso que ele é tão barato, né, então não só externalidades ambientais, mas também as sociais, né, a gente vê muitas notícias aí de trabalho análogo à escravidão ou trabalho escravo relacionado à indústria têxtil, produção de roupas em vários países, então se uma roupa custa muito barato, é o caso da gente desconfiar, né, de como ela foi produzida, mas assim, também reconheço que tem um super recorte social no que a gente está falando, mas também tem alternativas, por exemplo, né, de brechós e trocas, né, fazer troca solidária, a gente faço muita troca, sempre fiz muita troca, dentro da minha família mesmo, de pegar, né, roupa de primos, enfim, e no ambiente de trabalho, também no laboratório, acho que tem soluções, além de só comprar uma roupa muito mais cara, que, enfim, que tenha um processo produtivo mais sustentável. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por compartilhar esse conhecimento, parabéns pela defesa do doutorado, acho que é um caminho muito importante, tenho certeza que isso vai ser uma base de conhecimento muito bom, para aquecer, né, que esse conhecimento se amplie, e queria ver se você quer falar, quer deixar mais alguma mensagem final, senão a gente pode ir encerrando. Eu só quero agradecer, Nath,
dizer, talvez, vou dar um depoimentozinho aqui para aproveitar, que eu já comentei contigo, mas quando eu entrei no doutorado, eu estive mais próximo de muitas das mulheres que fazem parte da Liga, e foi, acho que foi uma das experiências, assim, das sensações mais legais que eu tive de me sentir confortada e apoiada por outras mulheres que estudam isso e que são tão generosas e preocupadas e dedicadas e colocam energia nisso. Isso dá um gás para quem trabalha ou para quem, enfim, quer tentar. E foi muito importante, assim, eu realmente foi algo que me marcou no início do doutorado, de estar mais próximo de vocês e de outras mulheres incríveis. Isso foi muito, muito bom. Obrigada. Que bom, Flávia. Muito bom ter esse suporte mesmo. Acho que a gente se apoia e se ajuda. Acho que faz toda a diferença. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Nath. Beijo. Beijo, tchau.